Bom dia, Grupo Refúgio e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nesta quarta-feira, quartou por aqui, é dia do Senhor, ô glória! Aqui no Grupo Refúgio, hoje é dia de ação de graça. E aí, você já deixou a sua mensagem de agradecimento a Deus? Você já trouxe o seu testemunho? O que Deus tem feito por você? Você tem falado? O seu coração é grato a Deus por tudo? Se é, hoje é dia de agradecer aqui no Grupo Refúgio. Hoje é dia do Senhor, dia de ação de graça, mas também é dia de pão diário. E eu quero compartilhar uma mensagem do céu para a minha vida e para a sua. E a mensagem está aqui no Evangelho de João, João capítulo 13, o versículo 35. Olha o que diz. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos pelo amor de um para com os outros. Dirão: esses são discípulos do Senhor Jesus. Esses conhecem a Deus. Esses são de Deus. Eu me lembro a passagem de quando pegaram, né, e iam crucificar Jesus. E aquelas pessoas, né, Pedro estava ali no meio das pessoas e ele querendo se esconder. E as pessoas diziam: esse não é aquele que andava com ele? Esse não é aquele, né, discípulo? Aí ele: não, vocês estão enganados, eu não sou. Porque eu creio assim que quem anda com Cristo tem a característica dele. E aqui o Senhor, ele marca, né, algo que é o amor. Jesus é amor. Um dos atributos de Deus é amor. Deus é amor. E como vão saber que somos discípulos de Jesus? A palavra do Senhor diz em João 13, 35. Sereis reconhecido pelo amor de uns para com os outros. E hoje o que a gente mais vê, né, aí pelas igrejas, pelo mundo, pelas redes sociais, é a intolerância. Se você perguntar para qualquer pessoa que não seja cristã, evangélico ou, né, protestante, e perguntar o que você acha, né, dos cristãos, dos crentes, muitos, ou a grande maioria, vai dizer intolerantes, que não só julgam, mas como condenam. Pessoas que não têm empatia nenhuma com ninguém, para com os outros diferente. E assim por diante. E aí eu deixo uma pergunta para você como uma reflexão. A Bíblia mente? É claro que não. Então, se a pessoa se diz discípula de Cristo e não ama, sinceramente ela não é. Como dizem, falar até papagaio fala, mas só são reconhecidos como discípulos aqueles que amam, aqueles que respeitam uns aos outros. Como eu disse, um dos atributos de Deus é amor. Deus, ele é amor. E se você não corresponde a isso, não tem como você ser discípulo de Cristo. Então é fácil saber quem é e quem não é. Porque não adianta falar, eu sou cristã, eu sou de Cristo, eu vivo na igreja. Se não tem amor, se não flui Cristo na pessoa, que é o próprio amor, essa pessoa verdadeiramente
não é discípulo de Jesus. Tem uma passagem que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Para ser ovelha de Jesus, para ser discípulo de Cristo, não basta ouvir, tem que ouvir e obedecer. Essa é a característica da ovelha de Cristo, do discípulo de Cristo. Hoje em dia a gente vê aqui no Brasil que cresceu, né, absurdamente o número de evangélicos. Porém, quantidade não é qualidade. Precisamos fazer discípulos, discípulos de Cristo. Precisamos ser discípulo para depois fazermos. Então, em nome de Jesus, não se deixe ser enganado, muito menos, né, deixe sujar o seu coração. Quantas são as pessoas que não vão mais para a igreja porque, fui na igreja e fui julgado, fui na igreja e não sei o quê. Ou, essas pessoas da internet, eles são cristãos, mas, né, são intolerantes e isso e aquilo. Não são discípulos. Falar é uma coisa, ser é outra. E que fique bem claro que eu não estou dizendo em momento nenhum que ter empatia, amar, respeitar é sinônimo de você se moldar às coisas do mundo. Não. Cada um escolhe o caminho que quer viver e cabe a nós respeitar. Se a pessoa quiser saber da verdade, cabe a nós dizer a verdade de Cristo. Porém, respeitar, amar qualquer escolha. É sobreviver isso, né? Amar o pecador e não o pecado. Mas em tudo e antes de tudo, se encher de Jesus, do amor, para poder transbordar. Aí sim, nós vamos ser conhecidos como discípulo de Cristo. Amém? Glória a Deus! Então, um beijo a todos nessa quarta-feira, que Deus abençoe as nossas vidas poderosamente. E não se esqueça que hoje é dia de ação de graças, hoje é dia do Senhor no Grupo Refúgio, e eu quero ver a sua homenagem a Ele. A palavra do Senhor fala que todos aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.